Abençoados, nós somos a Igreja de Cristo que se reúne no Parque Paulista. Gostaríamos de falar a respeito de um assunto que causa polêmica, que causa dúvida, principalmente no meio evangélico, no meio chamado cristão, a respeito da nossa salvação eterna. Posso eu perder a minha salvação? Pode você perder a sua salvação? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, no versículo 4, ele diz que separados estáis de Cristo, vós os que se justificais pela lei. E a consequência, da graça tendes caído. Então eu paro e penso, se eu caí da graça, logo perdi a minha salvação. Mas não é isso que acontece. Cair da graça não quer dizer que você perdeu a sua salvação. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e versículo 9, ele diz que pela graça sois salvos. E olha, não é só estar na graça, não é só conhecer a graça. Tem mais, mediante a fé. E a fé é um dom que Deus colocou no espírito do homem, lá antes da fundação do mundo. Para ser salvo, é estar na graça e por meio da fé. Mas na graça todos estão, porque todos conhecem a graça. O mundo está em graça. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, o mundo está em graça. Mas para participar desse projeto chamado Salvação Eterna, tem que ter o dom que Deus imputou em você, chamado fé. E isso aconteceu antes da fundação do mundo. E você não pode perder esse dom. Nessa mesma carta, o apóstolo Paulo ele diz que os dons são sem arrependimento. Deus não se arrepende de ter dado a você o dom da fé. Logo, se ele não tira o dom, ele não pode tirar a salvação, porque uma coisa está acoplada à outra. Salvação eterna depende daquele a quem Deus deu o dom da fé. Não vem das obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Não depende das suas obras, abençoado, você ser salvo. Não depende das suas obras você se perder. Dependeu de Cristo lá, antes da fundação do mundo, ter escolhido você para ser filho dele. Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, diz que antes da fundação do mundo, Deus escolheu você para ser filho dele e para ser santo. Lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, ele diz que nos salvou com chamamento santo antes da fundação do mundo, não dependendo das nossas obras. Salvação eterna é diferente de obras. Não junte salvação eterna com obras, porque não se mistura. Não dependeu de você, não dependeu de mim. Por isso, não tem como você se perder. Hebreus capítulo 10, versículo 14, o apóstolo Paulo diz que com uma só oferta, Cristo nos fez perfeito para sempre. E foi a oferta dele, não foi a minha, não foi a sua. Somos salvos para sempre. Mesmo que você não ande segundo, de acordo, os mandamentos da graça, mesmo que você procure se justificar pela lei de Moisés, você é salvo, porque não depende de você. Nós falamos para você que você deve andar de acordo com a graça, porque esse é o pacto que está em vigência. É desse pacto que Deus nos ouve, é nesse pacto que Deus está nos atendendo. Você não precisa fazer as coisas da lei, porque se você se misturar com a lei, diz o apóstolo Paulo, da graça tendes caído, mas não perde a salvação, porque Deus não se arrepende daquilo que faz. E Ele que te salvou lá antes da fundação do mundo. Não foi você que procurou a salvação, foi a salvação que te achou por meio de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Não existe a menor possibilidade de você se perder, porque foi Ele, Deus, que achou você. Não foi você que se entregou a Ele, foi Ele que buscou você. Abençoados, eu recebo que você entenda que você é um salvo, que você não pode se perder de maneira nenhuma, que o teu nome está escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, e foi o próprio Deus quem escreveu. E de lá, ninguém pode tirar, nem o próprio Deus, que ele falou que isso ele não faz mais, e Deus não se arrepende. Deus não se engana. Se ele escolheu você para a salvação, você é salvo. Nasceu salvo, vai viver aqui salvo, e quando sair desse corpo, o seu destino é a salvação. Abençoados, fique firme nessa salvação.
Ande de acordo com a graça de Deus. Se comporte de acordo com a graça de Deus. Não para você ser salvo, mas porque você já é um salvo desde antes da fundação do mundo. Abençoados, graça e paz.